Louis Claude de Saint-Martin, o filósofo desconhecido. Le philosophe inconnu, título que reflete seu ideal de humildade espiritual e sua busca pela interiorização da sabedoria divina. Louis Claude de Saint-Martin nasceu em 18 de janeiro de 1743, na cidade de Amboise, na França, e faleceu em 13 de outubro de 1803, em Aulnay, também em solo francês. Boa noite, Rosacruzes, martinistas, irmãos obreiros da arte real, neófitos do caminho iniciático, amigos e simpatizantes. Entre o século XVIII e o silêncio das catedrais interiores, surgiu um homem que não buscou fama, templos nem multidões. Seu nome era Louis Claude de Saint-Martin, mas a história o recorda como o filósofo desconhecido, um iniciado discreto, cuja luz brilhou não nas praças do mundo, mas no templo secreto do coração humano. Discípulo de Martinez de Pasquale, fundador dos Cavaleiros Maçons Elos Correns do Universo, Saint-Martin recebeu os primeiros ensinamentos da teurgia sagrada, a ciência de operar com os poderes divinos para a reintegração da alma caída. Mais cedo compreendeu que o verdadeiro altar não está fora, e sim dentro do homem. A partir daí, deixou de lado os ritos exteriores e passou a ensinar o caminho interior da reintegração, onde o ser humano volta a unir-se ao divino pela pureza, pelo amor e pela sabedoria. Para Saint-Martin, o ser humano é uma centelha da luz eterna, um peregrino no mundo material que deve reencontrar sua origem celeste. Ele dizia: o homem é um templo vivo, e a verdadeira iniciação começa quando o altar do coração se acende pela chama do espírito. Desse ideal nasceu o martinismo, não como uma ordem exterior, mas como uma escola invisível, onde o iniciado busca o conhecimento do Cristo interior. Séculos depois, o médico e ocultista Papus Gerhard Encausse organizaria essa herança em uma tradição estruturada, dando origem à ordem martinista. Essa fraternidade preservou os 3 graus simbólicos herdados de Saint-Martin: o associado, que descobre o caminho da alma; o iniciado, que busca a união entre o homem e o divino; e o supremo iniciado, que representa a reintegração completa do ser. Mas a influência do filósofo desconhecido foi muito além. Suas ideias ecoaram na ordem dos Rosacruzes, na maçonaria especulativa, no hermetismo cristão e até nas sociedades teosóficas que floresceriam no século XIX. O legado de Saint-Martin é vastíssimo. Ele se tornou uma das colunas do esoterismo cristão moderno, e sua influência atravessou séculos e escolas. Entre os que beberam de sua sabedoria estão Jean-Baptiste Willermoz, maçom e místico de Lyon, que uniu as ideias de Saint-Martin e Pasquale ao rito escocês retificado, levando a doutrina da reintegração para dentro da maçonaria cristianizada. Eliphas Levi, Alphonse Louis Constant, que via em Saint-Martin uma de suas maiores inspirações, especialmente na busca pela magia interior e pela harmonia entre fé e razão. Papus Gerhard Encausse, fundador da ordem martinista moderna, consolidou os ensinamentos de Saint-Martin e os ligou ao ocultismo do século XIX. Stanislas de Guaita, discípulo de Papus e fundador da ordem cabalística da Rosa Cruz, profundamente inspirado nas visões místicas de Saint-Martin sobre o Cristo interior. Oswald Weir, simbolista e autor maçônico, que via em Saint-Martin o exemplo da verdadeira iniciação interior. René Guénon, ainda que crítico de parte do ocultismo moderno, reconhecia em Saint-Martin um verdadeiro esoterista e guardião da tradição primordial. Valentin Tomberg, místico e autor de meditações sobre os arcanos maiores do tarô, fundiu o cristianismo interior de Saint-Martin à mística católica e hermética. Serge Caillé e Robert Ambelain, continuadores do martinismo no século XX, ambos ampliaram sua influência dentro da maçonaria e das fraternidades Rosacruzes. As más interpretações entre Saint-Martin e Saint-Germain. Apesar de muitas pessoas os confundirem, não são a mesma pessoa. É essencial distinguir esse impasse, sobretudo para quem estuda as tradições teosóficas e Rosacruzes. Saint-Martin, nascido em 1743 e seu descanso final em 1803 aproximadamente, foi um filósofo místico cristão, discípulo de Martinez de Pasquale
e criador da filosofia da reintegração, o núcleo do martinismo. Saint-Germain, nascido em 1710, falecendo em 1784, aproximadamente, foi por sua vez um aventureiro e diplomata europeu, ligado à alquimia, à imortalidade e às cortis do século XVIII. Enquanto Saint Martin representa o Cristo interior e o caminho da alma, Saint-Germain simboliza o adeptado imortal, o mestre que transcende o tempo. O primeiro é uma figura histórica bem documentada. O segundo, uma presença envolta em lendas e simbolismo. Ainda assim, as tradições esotéricas posteriores os uniram simbolicamente, especialmente na teosofia e na Rosa Cruz moderna, como expressões diferentes de uma mesma consciência crística. Em algumas vertentes martinistas e teosóficas, chega-se a dizer que Saint-Germain seria a encarnação posterior do espírito que animou Saint Martin, mas isso pertence ao domínio do mito iniciático e não da história. Nas fraternidades Rosacruzes, Saint Martin é lembrado como o místico que ensinou à humanidade que a verdadeira rosa floresce no silêncio da alma e que o verdadeiro cruzado é aquele que carrega sua cruz interior com amor. Para os maçons esotéricos, ele é um dos grandes apóstolos da iniciação interior, a ponte entre a ciência sagrada de Pasquale e o ideal crístico universal. E para os teósofos, representa a alma iluminada que, sem abandonar o mundo, o transforma pela presença do Espírito. Sua doutrina da reintegração, o retorno do homem à sua origem divina, tornou-se o coração pulsante de muitas ordens iniciáticas. Do martinismo à Ordem dos Cavaleiros, maçons elos correns, do universo, da Rosa Cruz à Ordem Hermética da Aurora Dourada, o eco de sua sabedoria ainda ressoa. Não é a multiplicidade dos rituais que purifica o homem, mas a sinceridade de sua alma diante do Eterno. Saint Martin afirmava que a verdadeira maçonaria é a do Espírito, que o verdadeiro iniciado é aquele que constrói o templo dentro de si, pedra por pedra, com as virtudes da fé, do amor e da esperança. O objetivo de toda iniciação, dizia ele, é conduzir o homem da sombra para a luz, da matéria para o espírito, da ilusão para a verdade. Nos círculos esotéricos modernos, Saint Martin é visto como um elo entre a maçonaria mística, o hermetismo e o cristianismo iniciático. Sua influência moldou ordens como a Ordem Martinista de Papus, a Fraternitas Rosae Crucis, o Supremo Conselho Martinista, a Ordem dos Cavaleiros Maçons Elos Correns do Universo, o Rito Retificado, e até movimentos gnósticos e teosóficos do século XX. Mas Saint Martin nunca quis fundar templos exteriores. Ele dizia que o templo mais puro é aquele que não pode ser profanado, o templo do coração desperto. Por isso, é lembrado como o iniciado do silêncio, o apóstolo da iniciação interior, o homem que preferiu ser esquecido pelo mundo para ser lembrado pelos céus. Ao final de sua vida, escreveu: "Desejo morrer desconhecido, pois só o invisível é eterno." E assim foi. Sua obra não se apagou, multiplicou-se nas almas que seguem o mesmo ideal de luz. O martinismo, em suas diversas ramificações, continua a propagar seu legado. O caminho da reintegração, da fé viva e do amor iluminado pela sabedoria, Saint Martin permanece como símbolo do verdadeiro iniciado, aquele que não busca glória, mas verdade, que não busca templos de pedra, mas o templo vivo que há em cada um de nós, e quem compreende que a maior iniciação é tornar o silêncio um reflexo da luz divina. Encerramos aqui este olhar sobre a vida, a obra e o legado de Louis Claude de Saint Martin, o filósofo desconhecido, aquele que ensinou que a maior magia é amar e o maior mistério é conhecer a si mesmo. Bom descanso a todos, ótima semana, que as rosas floresçam em vossa cruz e que a paz profunda dos Rosacruzes e dos martinistas esteja sempre entre vós. Shlama Beinaikum.